águia e não avestruz. Vamos dizer junto, diga assim: a igreja precisa ser águia, não avestruz. Glória a Deus. Vamos ler então, amados, no livro de Jó, e no capítulo de número 39. O tema desde quinta-feira é: ide pregai o evangelho a toda criatura. O maior problema não é, eu não tenho problema em pregar, irmão. Quem está aí ainda, diga amém. Amém. Não tenho problema em pregar, porque pregar é dom, pregar é técnica, pregar é conhecimento, tá? Pregar é falar, é a arte de falar bem, é a arte de se comunicar. O meu maior problema não é pregar, o meu maior problema é viver o que eu prego. Quem está aí ainda, diga amém. Amém. Muito bem. Então, Jó, capítulo de número 39, Deus falou para mim que essa ave chamada avestruz é a figura de muito trabalho de algumas igrejas, e que nós não podemos ter esse mesmo trabalho. Amém? Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra nesta noite. Nos diz assim, Jó, capítulo de número 39, versículo de número 13 a 17. Eu gostaria até que você ficasse de pé para ler esses 4 versículos. Amém? Empresta a Bíblia aí para o irmão que não tem Bíblia. Olha que bonito, meus irmãos. Vamos ler então? Nos diz assim a palavra de Deus: bate alegre as asas o avestruz, que não tem pena, ou que tem pena de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se aquece, e se esquece de que algum pé osso pode pisar, ou de que podem calcá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é o seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus o privou de e não lhe repartiu entendimento. Amém? Podeis assentar-se. Muito obrigado. Nós encontramos então a situação desse avestruz, né? Estava falando também com quem entende de bastante animais aí, é o irmão Adriano, né? Que gosta de pregar seus alunos. Diz que tem um outro pássaro chamado albatroz. O albatroz, ele tem um papão, uma bocona. Tem maior dificuldade para voar, né? Tem crente que é assim, só fala: eu vou fazer célula, eu vou evangelizar, eu vou ser uma bênção na igreja, mas não consegue voar, não consegue voar alto, né? Que o Senhor venha abençoar, e que nós não venhamos ser o albatroz nem o avestruz, mas que nós possamos ser um crente águia na presença de Deus. Amém? Então, as características
características importantes, irmão, a importância de ter uma equipe que entende o valor do discipulado só acrescentará e multiplicará a igreja rapidamente. Se todos os obreiros da igreja, se todos os discípulos da nossa igreja, se eles perceberem a importância, e eu louvo a Deus pela equipe que eu tenho, amém, irmão? A importância do discipulado, a importância do ganhar, consolidar, discipular e enviar, porque o conhecimento vai fazer com que o novo convertido, ele comece a discernir o que é seita e o que é igreja. O novo convertido que aprende a palavra de Deus, não é qualquer um que põe um véu na cabeça dele, que leva ele para outra igreja. Porque, irmão, às vezes ninguém se interessou por você para levar você para o encontro, para orar por você, para trabalhar com você. Mas se você começar a carregar uma Bíblia na mão, se você começar a dizer que você é evangélico, alguém vai chegar na tua casa e vai dizer: a tua igreja não presta, vem para mim. A tua igreja não presta, vem para mim. Lá é o caminho largo, lá é o caminho do pecado, vem para mim. Vem para mim. Lá você vai aprender a usar o véu, lá você vai aprender a fazer isso, lá você vai aprender a fazer... Mas ele não foi na tua casa evangelizar, ele não te convidou para você ir para o encontro, ele não trabalhou, não fez nada para te ajudar você a ser liberto. Mas agora que você é um peixinho liberto, é um peixinho que está cheio do Espírito Santo, é uma pessoa que está cheia da graça de Deus, já pode dar o testemunho, agora ele quer levar você para a igreja dele. Quem está aí ainda, entende? Aí ele falou: não, vem para a minha mesa branca, não, vem para a minha igreja, que a minha igreja ela é pintada de azul, a minha igreja é pintada de amarelo, a minha igreja é pintada de cinza, vem para a minha igreja, que lá é que tem salvação. Amados irmãos, olha, ninguém é dono da salvação, a salvação pertence a Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Diga amém. Então, amados, como é importante a pessoa entender o que é seita e o que é uma verdadeira religião. Primeiro, religião não tem sangue, religião, irmão, não tem placa. A verdadeira religião salva o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo, quando ele chega naquele poço, a Bíblia diz que aquela mulher olhou para ele e ele disse para ela: dá-me de beber, mulher. E ela disse: como tu me pedes água de beber? Eu sou uma mulher samaritana. Os samaritanos não se conversavam com os judeus. Jesus disse assim: se tu soubesse, mulher, quem te pede de beber, tu lhe pediria água e ele lhe daria água viva. E ela disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele mesmo furou o poço e ele mesmo nos ensinou. E Jesus olhou para ela e disse assim: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará uma fonte que salte para a vida eterna. E aquela mulher entendeu que Jesus não era só um judeu, mas que ele era um profeta. Ele estava falando de religião, então ela aponta para o monte de Gerizim e diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, em Gerizim. E o Senhor está dizendo que o lugar de adoração é lá em Jerusalém, no Monte Sião. Qual é o lugar de adoração? O Monte Sião ou o Monte Gerizim? Jesus olhou para a mulher e disse assim: mulher, vai chegar o dia, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não nesse monte e nem naquele monte, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Oh, aleluia. E ela olha para ele e diz: olha, eu estou vendo que tu és profeta. Então Jesus olha para ela e diz assim: vai lá buscar o teu marido.
Porque o verdadeiro Deus, Ele não quer mudar só você, Ele quer mudar a tua família. Ele quer mudar o teu caráter. Ele quer mudar as suas atitudes. E então Ele olha e diz assim: vai lá buscar o teu marido. E a mulher olha para ele e diz: ô Senhor, eu não tenho marido. E então Jesus disse assim: pois é, você teve 5 maridos. E o pior, esse que você está com ele não é o teu marido. Você furou o olho da outra. E aí Jesus sobe no conceito dela e diz assim, ela diz assim: Senhor, agora eu vejo que tu és profeta. E nós esperamos o Messias. Jesus olha para ela e diz assim: você está falando com ele. Aquela mulher, irmãos, você sabe o que eu estou dizendo aqui? Que o testemunho de Jesus revelou para aquela mulher o verdadeiro Deus. Aquela mulher deixou o seu balde ali, foi na cidade e trouxe um monte de gente, irmão, para ouvir Jesus falar. Amém, irmão? Então note, amado, o que eu quero dizer para você aqui, que a maior importância do discipulado é que quando você faz o discipulado, você começa a crescer no conhecimento. Você sabe o que é batismo, você sabe o que é salvação, você sabe o que é oração, você sabe o poder da oração, você sabe o poder da perseverança, você sabe sobre a vinda de Jesus, você sabe sobre o dízimo, você sabe sobre a importância de respeitar o pastor, a pastora, respeitar a autoridade espiritual. Então, o nível espiritual daquela pessoa começa a crescer. E ele começa, irmão, a ficar prontinho para passar no reencontro. Quem já passou no reencontro aqui? E aí, quando ele vai para o reencontro, aí você olha para o pastor e fala assim: e aí, pastor, foi bem lá no reencontro? O reencontro é sobrenatural. Quem concorda comigo, levante a mão e glorifique a Deus. Mas vamos ver, amados, algumas características do avestruz. Primeiro, o avestruz, irmão, ele deixa os seus ovos na terra e esquece que alguém pode pisá-lo. Eu congreguei numa igreja há muitos anos, que a gente fazia congresso e tinha que todo mundo comprar roupa igual. As mulheres usavam roupa tudo igual. Se era roxo, algumas queriam lilás e o pau quebrava. Tinha que trocar a cortina. Era uma prova. Uma prova. E aqueles congressos, eles brigavam tanto, depois queriam que Jesus abençoasse o congresso deles. E aí, por misericórdia de Deus, Jesus salvava 5, 6 pessoas. Aí no outro dia, a gente ficava que nem a galinha. Botei 10 pessoas aceitou Jesus na nossa igreja, irmão. Muito bem. Só que ninguém cuidava dos ovos. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém cuidava dos ovos. Ninguém discipulava aquelas pessoas. Porque não adianta você aceitar Jesus. Tem pessoa que aceita Jesus numa igreja, principalmente igreja grande, irmão. Ninguém nem vai falar com ele. Ele fica, desculpa a palavra, ele fica que nem azeitona em boca de banguela. Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde vai, mas ele diz: não, eu estou na igreja, mas e aí? E aí? Eu não sei para onde eu sento. Eu não sei o que vai acontecer, o que acontece comigo depois. Ele não sabe. Então a pessoa precisa de um acompanhamento. Ele precisa de uma assistência. Ele precisa ser cuidado. E no caso do avestruz aqui, a Bíblia diz por que Deus falou comigo de manhã sobre o avestruz. Eu achei interessante, porque eu nem tinha lido a Bíblia ainda.
A minha filha perguntou um dia antes, ou acho que foi o Adson que perguntou um dia antes: o senhor já tem a mensagem de amanhã? Do senhor ainda não recebi. Mas cheguei de manhã, Deus disse: meu servo, você sabia que o avestruz bota ovo e não cuida deles? E eu disse: Senhor, misericórdia. E eu fui procurar sobre esse abençoado animal. E aqui a Bíblia diz aqui que ele põe os ovos e ele não liga se os ovos vão ser pisados, ele não liga se os ovos vão ser calcados. Diz aqui o texto bíblico que ele se esquece e endurece para com seus filhos, como se não fosse dele. Olha que situação. Ele põe os ovos, mas ele rejeita aqueles ovos. Quem está entendendo? Amados, existem igrejas, e vocês conhecem muito bem, sabem como que é, mas nós precisamos mudar isso. É muita gente que passa, irmão. Muita gente que passa. Nós já estamos no nosso 18º encontro. 18º. No próximo será o 18º encontro. Irmão, mais de 2 ou 3 mil pessoas passaram por nós. Eu glorifico a Deus quando a pastora Keila faz um número mais ou menos aqui, diz aqui que nós temos mais ou menos 900 a 1000 membros. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos fechar a saída, porque entra e não pode sair, precisa ser tratado aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então o avestruz simplesmente ele bota. Não está nem aí para o ovo que ele botou. Amados, você já pensou se uma mãe, irmão, fala a verdade, você não fica bravo e não fica triste quando você ouve no Marcelo Rezende ou no Datena, quando uma mãe joga a criança dentro de uma lata de lixo? Quem já viu isso? Criança foi achada na lagoa, amarrada no plástico. A irmã nem conhece até a lagoa. Como é que chama aquela lagoa? Lá no Pampulha. Lagoa da Pampulha. Irmão, amarrada criança no plástico. Quantas mulheres têm deixado seus filhos? Sabe como é que eu chamo elas? Avestruz. A mulher avestruz. Isso sem contar as mulheres que abortam. Avestruzinha. Agora a igreja, quando alguém aceita Jesus, quando alguém passa no encontro, nós precisamos levantar homens e mulheres chamados anjo da guarda. Aquele que vai chegar perto da pessoa e vai dizer assim: ó, eu vou ficar com você, hein? Vou ficar com você, hein? 5 semanas pelo menos você vai andar comigo. Me dá o seu zap, me dá o seu telefone, me dá o seu e-mail. Eu vou buscar você em casa, eu vou te ajudar, eu vou orar por você, eu vou ficar com você até você dizer: eu quero Cristo. Quem pode dar glória a Deus, amém? Isso é discipular. Isso é discipular. Nós estamos aprendendo isso, irmão, e nós não podemos falhar. Diga assim: nós não podemos falhar. Mas você sabe por que o avestruz ele põe os ovos e ele se porta como se o ovo não é dele? Sabe por quê? Fala assim: por quê, bispo? Porque Deus lhe privou de sabedoria.
Deus lhe privou de sabedoria. A Bíblia diz aqui: porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. Amados, vocês sabem o que Deus está dizendo aqui? Que quando nós perdemos almas, quando alguém vai embora e deixa de ser tratado, ou não aceita, ou aceita Jesus e nós não abraçamos aquela pessoa, isso significa dizer que nós, está faltando em nós sabedoria. Sabedoria. Agora, fala a verdade para você, irmão. Eu nunca fui com a cara de avestruz. Que ave feia, né? Até um ruído feio que ela faz. Ave feia. Agora, no mesmo texto, você vai ver a diferença entre o avestruz e a águia. Olha, abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 39 mesmo, e o versículo de número 27. O próprio Jó, movido pelo Espírito Santo, ele mostra algumas características das árvores, ou das aves, chamado águias. Eu vou pôr o nome dessas águias, de guardiãs de seus filhos. Pergunta para o seu irmão: você é guardiã da sua célula? Você é guardiã dos seus filhos? Oh, aleluia! O guardião, o guardião, se ele é o filho dele, você não está. Então veja, irmão, olha só as características da águia. Versículo de número 27 do 39 de Jó, diz assim: ou se remonta a águia no teu mandado, e põe no alto o seu ninho. Ela não deixa o ninho dela marcando bobeira embaixo, não. Ela põe um ninho lá em cima. Segunda característica da águia: nas penhas mora e habita no cume das penhas, dos montes, e nos lugares seguros. Você precisa perceber se aqueles seus filhos, se ele não está indo para testemunho de Jeová, se ele não está indo para alguma seita, se ele não está voltando para macumba, se ele não está voltando para idolatria, se ele está voltando novamente a adulterar, se ele está voltando novamente a fumar ou a se drogar. Você precisa estar atento, porque é teu filho. Eu não consigo porque eu não estou perto dele, mas se eu estiver perto eu vou atender também. Mas note, amados, então você precisa levar os seus filhos em lugares altos. O que é levar os filhos no lugar alto? Chama ele para oração, chama ele para o jejum, chama ele para a leitura da palavra, coloca ele em lugar seguro e diz: ninguém vai mexer em você, eu vou orar por você, eu vou te ajudar, eu vou triunfar, você vai ser uma pessoa vencedora, eu vou vencer e você vai vencer também. Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Amados, nós precisamos ser igreja águia. Oh, aleluia, pode tocar à vontade, irmão. E dali, de lá de cima, ele descobre a presa, e os seus olhos avisam desde longe, e os seus filhinhos chupam o sangue. Onde há mortos, ela ali está. Ou seja, sabe o que a águia faz? A águia, ela pega, ela dá os três ovinhos. Só que antes, o que ela faz? Ela monta o ninho dela lá em cima da montanha.
Então parece que eu estou vendo. Primeiro, o que ela faz? Ela mata um animal, uma ovelha, um cabrito, e ela pega, ela arranca o couro daquele animal e deixa secando. Depois ela leva esse couro lá em cima da montanha. Eu estou falando da águia. Fala aí para o seu irmão que o pastor está falando da águia. Aí ela põe lá aquele couro lá em cima da montanha. Depois ela pega um monte de espinhos, um monte de resto de árvore, palha, e leva lá para cima um monte de espinho e coloca tudo em cima ali, monta aquele ninho bonito e coloca os seus filhinhos ali. Aí ela vai lá e pega aquela carne que ela matou aquele animal e ela começa, olha o biquinho dela, começa a preparar a carne para dar para o seu filhotinho. Aí os filhotinhos tá tudo com o biquinho querendo comer. Aí ela chega, pega com o biquinho dela e vai colocando a carninha na boquinha dos filhinhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Levante a tua mão e eu profetizo sobre a tua vida. Deus não vai deixar faltar nada para você. Ele é o teu sustento, o teu salário, o teu galardão, o teu braço forte. Então a águia, ela começa a proteger o filho, começa a dar comidinha para o filhinho. Oh, glória! E em segurança, até os filhinhos começarem a voar. Oh, glória! O item imperativo de Jesus é um imperativo, é um mandamento, mas é um ato de amor. Isso é também uma chamada de Deus. Diga assim, chamada de Deus. Porque ninguém prega se não tiver amor no coração. Você sabe por que você está com essa gravata amarela? Porque Deus manifestou em você amor. Você sabe por que eu estou aqui, irmão? Já faz tempo, desde 2004 eu estou batendo para ganhar almas para Jesus. Sabe por quê? Porque move dentro de mim uma unção de Deus chamado amor. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu tenho 5 profissões. Não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser pastorear e falar a palavra. Agora, meu amado irmão, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a Bíblia diz que Paulo, olha só, amados, o ídolo de Jesus envolve amor, o ídolo de Jesus envolve sentimento. Você sabia que quando alguém chega para mim e diz assim, o fulano de tal desviou, você soube? Eu vou para casa chorar. Tem pessoa que diz assim, bem feito, infeliz, desviou, safado, sem vergonha, cachorro. Eu fico com aquele sentimento de que fui derrotado. E eu vou buscar a Deus até ele voltar para Deus. Olha o sentimento de Paulo quando chega em Atenas. Ele se encontra com uma pessoas todas inteligentes, irmãos. Em Atenas, capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo chega em Atenas. E o que era Atenas? Atenas era o berço da farmacologia, da matemática, da ciência, teorema de Tales, regra de 3, altar. Ele vê um monte de altar para Deus isso,
altar para os corintianos, altar para os palmeirenses, altar para os... Deus era São Jorge, era tanta coisa ali, irmão. Aparecida daquilo, Aparecida daquilo outro, e tinha um monte de altar. Um monte de altar. Meu pai aceitou Jesus porque conversou com um padre chamado Raimundo. Eu perguntei para ele, tudo que eu falava para ele não acreditava, eu chamei o padre para falar com ele. E esse padre aceitou Jesus, eu levei o padre para falar com ele. Aí o padre falou assim: qual das 4 é a mãe de Jesus? Ele disse: o quê? Disse: Lourdes, Fátima. E foi falando: Maria ou Aparecida. Ele disse: que é isso? Qual das 4 é a mãe de Jesus? E meu pai não soube responder. Disse: eu também não sei. O padre falou: eu aceitei Jesus porque tudo que me falaram pela tradição humana, mas eu aceitei Jesus pela fé em Cristo. E meu pai aceitou Jesus. Então, quando Paulo viu aqueles altares, a Bíblia diz que Paulo começou a chorar, irmão. Houve amor dentro dele. E tinha um altar com uma placa grande escrito: ao Deus desconhecido. Vamos repetir junto? Diga assim: ao Deus desconhecido. Como começou aquilo lá? Eu vou explicar para você. Diz os historiadores que lá em Atenas, há 430 anos antes de Paulo subir lá no Areópago, houve uma grande pestilência em Atenas, na Grécia. Um tipo de um negócio igual a ebola, uma infecção. E muita gente começou a morrer. E eles foram chamar um filósofo chamado Diógenes. Esse Diógenes, ele morava dentro de uma barrica. Dentro de uma barrica, que nem o Chaves. Talvez desse cara, talvez saiu o tradicional Chaves aí. Ele morava numa barrica, esse Diógenes. E chamaram Diógenes e disse: olha, nós perdemos a situação. E muita gente está morrendo e nós não sabemos como é que nós vamos fazer. E ele disse assim: eu já tive uma ideia. Vamos pegar ovelhas e vamos oferecer aos deuses. E no altar que as ovelhas estiverem juntas, nós vamos sacrificar aquelas ovelhas em favor desse Deus. E esse Deus vai fazer cessar a praga que está em Atenas. E pegaram várias ovelhas e levaram no Areópago. Levaram aonde, irmãos? Muito bem. Só que as ovelhas, elas foram para o altar e não quiseram ficar ali. Foram para o outro, não quiseram ficar ali. Foram para o outro, não quiseram ficar ali. Elas rejeitaram todos os altares e se ajuntaram fora dos altares. Então Diógenes disse: o Deus que nós não conhecemos e que nós não adoramos, esse é o Deus que vai curar todas as enfermidades na nossa cidade. E eles sacrificaram aquelas ovelhas e cessou a doença na cidade. E eles honraram colocando uma grande placa lá em Atenas, no Monte Areópago: o Deus desconhecido, Ele está aqui nesta noite, o Deus desconhecido para muita gente, mas que foi revelado a nós. Quantos recebeu essa revelação do Deus desconhecido? Oh, aleluia. Amados irmãos, precisa ter amor. Paulo teve muito amor e cuidado para passar isso para aquele povo. O ide de Jesus é imperativo, mas também é com urgência. Haja vista que há grande quantidade de pessoas morrendo, muitas sem direção. Você conhece alguém que morreu sem Jesus? Pergunta aí para o seu irmão: você conhece alguém que morreu sem Jesus? Deixa eu contar para você o que aconteceu comigo. Olha para mim.
Na casa onde eu morava, lá no Jardim Noêmia, tinha um rapaz, ele veio se despedir do filho dele, porque ele iria se matar. Você lembra daquele menino que se jogou na linha do trem? Nick, o nome dele era Nick, um apelido, sei lá. Eu vi a tristeza no coração daquele moço. Ele abraçou o filho dele, o Denis, e abraçou ali, e ficou lá no poste. E eu olhei para ele e vi a tristeza do coração daquele moço, mas eu não tive a iniciativa, a coragem de ir lá falar de Jesus para ele, pois ele saiu dali, irmão, foi lá na linha do trem, se jogou debaixo do trem e morreu. Quantas pessoas têm morrido sem ouvir falar uma só vez de Jesus? Oh, aleluia! Há um grito no inferno, e eu vou mostrar para você na Bíblia. Bispo? Abre aí a sua Bíblia. O grito do inferno, Jeremias capítulo 8 e o versículo de número 20. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Um grito do inferno. Quem quer saber? Quem quer saber o grito do inferno? Jeremias capítulo 20, versículo de número 8. Aliás, 8:20, capítulo 8, verso 20. Olha o que estão gritando lá no inferno. Bispo? Tem alguém gritando no inferno hoje, irmão. Quem sabe o cara morreu ontem lá no Titituba, ou então no Hospital das Clínicas. Olha o que ele está gritando. Passou-se a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Alguém que você estudou com ele, alguém que foi o seu vizinho na semana passada, eu acho que foi essa semana mesmo, eu ouvi de que uma mulher de um presbítero se suicidou, matou também os seus filhos essa semana. Mas existe esse grito que está lá no inferno dizendo: passou-se o período de oportunidade, passou meu tempo, eu morri e eu não fui salvo. Alguém está gritando lá no inferno: passou meu tempo, eu morri, eu tive a oportunidade de aceitar Jesus, mas não aceitei. Os gaditas não pregou para mim, as pérolas não pregou para mim, os varões não chegou perto, a Shekinah não chegou perto de mim. Mas eu glorifico a Deus, que Deus está levantando homens e mulheres para irem buscar e trazê-los para ouvir a palavra. Perdidos. Amados, quantas pessoas estão hoje no inferno gritando que perdeu a salvação, e outros estão perdidos. Bispo? Deixa eu mostrar para você na Bíblia. Salmo 142, verso 4. Bíblia. Salmo 142. Alguém lá atrás pode ler esse versículo? Lá atrás. Eu estou vendo. Acho que é bom. Pode ler, irmão, bem alto aí. Fique de pé, por fineza. Leia para mim o verso 4. Meu Deus. Lá em cima da galeria, alguém lê bem alto, por favor. Isso, irmão. Levante-se, leia bem como se você estivesse pregando lá na Praça da Sé. Olhei para a minha
mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Amém. Agora aqui no meio, qualquer irmão pode levantar bem e ler bem alto, irmão. Olha para a minha direita, ninguém há de se interessar por mim. Refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. Meu Deus. Deixa eu ver. Cadê o Rogério? O Rogério lê bem alto. Lê aí para mim, Rogério, por favor. Na escola teológica ele sempre lê alto para nós. Olhei para a minha direita, e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Aleluia. Deus. Aleluia. Sabe quem está falando isso? É a alma dos desviados que estavam aqui e hoje não estão mais conosco. Eles estão dizendo isso. Olha o que eles estão dizendo. É a alma deles que estão dizendo: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Eles voltaram para o crack, eles voltaram a beber, eles voltaram a fumar. Sabe por quê? Porque a culpa é minha. Porque a culpa é minha. Porque a culpa é sua. Porque nós não vamos buscá-los. Porque não há movimentação, não há amor, não há suficiente, não dá para segurar todos, não dá para cuidar de todos. E muitas vezes nós somos esse avestruz que geramos vida, depois empurramos com os pés. Mas meu amado irmão, aleluia, vamos amparar aqueles que caíram, vamos buscar aqueles. Muitas vezes nós estamos como o filho de Adão, Caim. E Deus, escute, irmão, eu estou falando hoje aqui de coração para coração. Isso não é só teologia, isso é coração para coração. Quantas vezes Deus fala para mim e para você e diz assim: aonde está o seu irmão? Deus falou para Caim, chamou Caim e disse: Caim, onde está o seu irmão? E Caim olhou assim e disse: está aqui não. Quantas vezes você lembrou daquela pessoa que se desviou, mas não foi buscá-lo? E quantas vezes, irmãos, acontece comigo e com você, mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos deixar de ser avestruz e ser águia. O que acontece com a igreja águia? Presta atenção, vamos mudar, vamos deixar o avestruz agora de lado. Sai o avestruz para lá. Como é que eu vou atrás? Sai ou vou atrás? Águia, quantos crentes águia quer ser águia aqui? Quem quer ser águia? O crente águia, aleluia, enquanto trabalha, recebe perdão, recebe misericórdia, recebe renovação. É mesmo. Olha aqui, Salmo 103, versículo de número 3 e 5. Crente águia. Oh glória. Está com a Bíblia aí na mão? Olha o que está escrito aí: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a... Aleluia!
Oh, aleluia. Levante a tua mão enquanto você trabalha no encontro, enquanto você trabalha no reencontro. Sabe que Deus trabalha na tua vida? Ele vai te perdoando, Ele vai te dando misericórdia, Ele vai te renovando. Então trabalha, então trabalha, então trabalha, então trabalha. Levanta, puxa força e trabalha. Quem já chegou do reencontro cansado aqui? Levante a mão. Ei, Marcelo. Quem já chegou do encontro cansado? Eu levantei uma vez do reencontro, na segunda-feira. Eu pus o pé no chão e não saía. Não saía, tanto cansado. Aí eu sentei na cama e falei: sabe de uma coisa? Se tivesse encontro hoje, eu ia também. Oh, aleluia. Eu estava tão cansado e eu dizia assim, ó: se tivesse hoje de novo, faria tudo de novo. Você não faria? Levante a mão. Você não faria tudo de novo? Você não faria? É porque o amor de Deus nos constrange. Agora, abra aí a sua Bíblia, amados. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 41. Eu pedi para o irmão anotar isso, ele não anotou isso aí. Capítulo 40, aliás. Quantos crentes águia tem aqui? Isaías 40 e o versículo de número 29. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao quem não tem nenhuma força, nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A igreja como águia recebe poder, anda, corre e voa. Fica de pé aí, deixa eu profetizar para a tua vida. Anda, corre e voa. A igreja águia, além de cuidar dos filhos, ela anda, corre e voa. Oh, Rebachuri Candaraia, por mais dificuldade que você vem passando na obra do Senhor, congregando aqui no Ruach, pelo menos você está andando. Mas vai chegar um momento que você vai dizer assim: olha, eu não vou só andar, eu vou correr. Mas vai chegar um momento que a unção de Deus na sua vida vai ser uma unção tão grande que você não vai só andar, você não vai só correr, você vai começar a voar, você vai começar a voar, você vai começar a voar. Eu profetizo a igreja Ruach, em 2016 nós não vamos andar, nós não vamos correr, nós vamos voar. Às vezes, irmãos, a mamãe águia, ela vê o filhinho no ninho e ela chega para o filhinho e diz assim: sobe nas costas da mamãe, sobe, filho. Mas você não quer subir, porque você é preguiçoso para levantar madrugada para orar. Você não gosta de ir para o monte, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de vir, não gosta de vir. Aí você vai olhar nas costas da mamãe, vai olhar lá embaixo dos pedregais.
Você vai voltar para o ninho. Sabe o que a mamãe águia vai fazer? Ela vai pegar o tapetinho bonitinho que você está ali. E vai puxar o tapetinho assim, ó. Você vai ficar só nos espinhozinhos, filho. E quando o cara fica no espinhozinho, vai fazer uma campanha em casa, irmão. Faz uma casa de paz. Estou desempregado, estou com problema. Aí a mamãe águia vai de novo e diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sobe aí. Aí você rapidinho sai do espinho e ó, sobe nas costinhas da mamãe. E a mamãe começa a subir com você. E você começa a ter revelações celestiais. Deus começa a dar cura, libertação, abrir porta na tua casa, abençoar a tua casa, salvar teus filhos, curar, libertar seus filhos. E aí você vai dizer para a mamãe: mamãe, que bom, hein? Que bom estar aqui em cima, hein, mãe? Mas vai chegar um momento que a mamãe vai olhar para você e vai dizer assim: meu filho, você precisa aprender a voar sozinho. Aí a mamãe, ela vai fazer assim, ó. Tá em cima, ela vai fazer assim, ó. Aí os que estavam em cima da asa dela vai fazer assim. Começa a perder a altitude. Começa a perder a altitude. O que já aprendeu a voar, sai voando, dizendo: glória a Deus, já sei voar, mamãe. Eu aprendi. Oh, já fiz consolidação. Eu já fiz um TCL treinamento. Oh, já estou trabalhando, estou ganhando alma, já sou líder de célula, estou voando. Mas o ainda que não conseguiu voar sozinho, começa a cair. Quando ele percebe que você não vai dar conta, então a mamãe águia, que ela voa pelo menos 300 quilômetros de velocidade, ela vai pôr as asas para trás, o bico para frente, e ela vai atrás de você e não vai deixar você cair. O Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Não temerei mal algum. E ele vai pegar você e vai trazer de novo no ninho. Sabe o que eu achei bonito também? É que a águia não aceita ficar velha. Quando ela vê que a águia começa a ficar velha, então ela não aceita. Ela começa a bater com o bico na rocha, esfregar o bico na rocha assim. Porque nasce um caroção em cima do bico dela, impedindo a visão. Tem muita gente que não quer entrar na visão celular porque o caroção está aqui, ó. O caroção está aqui, não consegue entrar na visão celular. O caroção, ó. Aí tem que bater o bico na rocha. Bater o bico na rocha. Sabe por que muitas vezes você tem que bater o bico na rocha, que é Jesus? Você está falando palavrão ainda. Você está brigando. Você está cantando música do mundo, está cantando funk ainda, está cantando sambão, está cantando música do Chiroró, lá do Chiroró. É Chororó? É Chororó. Está cantando ainda, não liga para ele, liga para mim. Bate o bico na rocha. Vai cair esse bico feio. E debaixo desse bico feio tem um bico novinho da renovação da águia. Quando a águia percebe que ela está velha, sabe o que ela faz? Ela sobe e começa a tomar um banho de sol. Os raios ultravioleta
infravermelho começa a esquentar suas penas, e depois ela dá um voo rasante no mar, faz assim, aí dá aquela quebra de temperatura, as penas velhas quebra tudo, vai embora. As penas velhas tem que sair, irmão, você tem que ser renovado. Sabe por que você não aceita a igreja celular? Sabe por que você não aceita a célula? Sabe por que você não aceita encontro, reencontro, trabalhar? Sabe por que você não quer trabalhar? Porque tem que sair as penas velhas. Aí quando a águia que não aceita fica velha, que ela dá uma olhada assim nela, ela fala assim: puxa, eu estou de mini saia, meu. Eu não posso sair lá fora assim não. Aí ela entra dentro da caverna e fica 6 meses em período de renovação. E você sabia que as outras águias vão atrás levar a cesta básica para ela? As outras águias vão lá ajudá-la, a recuperação dela. Aí as penas começam a se renovar até ela voltar. Ela vive cerca de 70 a 75 anos, 3 metros de asa aberta, 90 centímetros de lá do rabo até o bico, e ela continua a vida dela renovada. Quem quer ser crente águia renovada aqui? Quer renovação? Oh, Rabá Shurikandaraya. Aleluia. Eu conversando com o irmão, eu disse para ele: olha, irmão, na minha vida, na minha cabeça, eu sou um homem além do meu tempo. Eu não estou naquele tempo do chapéu e do suspensório. Não estou. Minha cabeça está em 2020, irmão. Eu já estou no tempo em que em toda laje vai ser uma garagem de carro que voa. Eu estou nesse tempo. Mas eu creio, que todos nós precisamos de renovação para trabalhar em 2016. Quem quer essa renovação? Pastora Keila, pastores, obreiros, levitas, homens e mulheres que foram levantados para fazer a obra de Deus com excelência, te prepara. Nós estamos no 12º ano do Ministério Ruach, mas até chegarmos no 13º ano, nós vamos andar, nós vamos correr, mas nós vamos voar, porque o Senhor vai dar renovação espiritual. Eu não quero nenhum avestruz, nenhuma célula avestruz. Avestruz deixa os seus filhos morrer, mas eu quero células igualmente águias, que abrem a asa e cuidam dos seus filhotinhos. Não é só para fazer churrasco lá não, e mesa da comunhão não, é para sentar com eles e dar conselho. Palavra de Deus, palavra, ensinamento bíblico, oração. Se não der para dar glória, diga ai, ai, ai. Mas quem quer renovação, aleluia, te prepara. Já estou ouvindo de novo. Já estou ouvindo de novo. Uma unção poderosa que está vindo sobre nós. Você que precisa, irmão, nós precisamos de uma renovação tão grande. Porque sem poder o crente cai, sem poder o crente não evangeliza, sem poder o crente não testifica, sem poder o crente não anda, sem poder o crente não vem à igreja, fica em casa assistindo Faustão, sem poder ele fica assistindo futebol. Mas quando ele tem poder,